Para todos sempre exaltamos e adoramos o nome excelente de Jesus Cristo, que é o nosso modelo. Ele que é o mensageiro da aliança, o nosso precursor, o nosso Cordeiro Pascal. A Jesus Cristo Nazareno rendemos toda a honra e toda a glória. Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de Maputo, Moçambique, o seu companheiro de estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando dentro do tema Libertação Financeira na sua 6ª edição e trazendo uma abordagem sobre santificação. Agora estudaremos na aula de número 285, Palavra Poderosa. Na aula anterior estávamos falando sobre o risco que nós corremos em estarmos caminhando no meio de pseudos líderes, de fariseus, saduceus, escribas, pessoas que se auto-intitulam líderes no reino de Deus, mas muitos deles são despreparados, não conhecem a Deus, falam sobre Deus, gesticulam bem, têm uma boa articulação, uma boa fonética, um bom discurso, são profissionais do Evangelho, mas não têm intimidade com Deus. E aí nós precisamos tomar muito cuidado. Amados, não é a aparência, não é a fluência no falar ou até atrair pessoas, não é o tamanho do ministério, nem tampouco os anos de vida que aquele ministério está estabelecido. Mas é, sobretudo, a intimidade que o líder precisa ter com o Senhor da Glória. Imagine você de pessoas, por exemplo, que dirige um carro, uma viatura, e comete várias infrações, como, por exemplo, estacionar em locais proibidos, em fila dupla, ou em vagas reservadas para idosos ou para deficientes, trafegam na contramão, pessoas que cometem abuso na velocidade, excesso de velocidade, ultrapassagem proibidas, passam o sinal vermelho, o farol vermelho, não respeita preferências, lança objetos ou papéis pela janela do veículo, se alimentam no veículo enquanto estão dirigindo, usa telefone celular enquanto estão dirigindo, ou dirigem após ter consumido drogas ou bebidas alcoólicas e várias outras infrações. E muitas vezes essas pessoas chegam a cometer acidentes e complicar a vida de outras pessoas. Complicar no sentido material, complicar no sentido moral e até fisicamente. Em alguns casos, provocando lesões irreversíveis, lesões permanentes em outras pessoas. Em alguns casos, até fatalidade. O que fica claro nesse exemplo é que essas pessoas não estão preparadas para dirigir um carro, para dirigir uma viatura. Então, nós fazemos aqui uma comparação, ainda que singular, ainda que elementar. No seio da igreja há lobos disfarçados de ovelhas, ladrões sem vergonha. Qualquer chance sai com uma mulher, pratica adultério, faz uma divisão no ministério, levantam calúnia contra irmãos. Pessoas que praticam estelionato, corrompem autoridades. Há pessoas que compram e não pagam e se dizem cristãs. Elas falam sobre as suas necessidades, pedindo dinheiro para as pessoas. Usurpadores, aproveitadores, aproveitam a oportunidade para fraudar as pessoas, enganar as pessoas.
toma dinheiro emprestado e não paga, assume compromisso e não cumpre, não tem palavra, fala que vai chegar uma hora, chega outra, ou às vezes nem chega. Pessoa sem integridade, sem caráter, maldizente e outros adjetivos inconvenientes que não queremos citar. Amados, o cuidado de si mesmo inclui segurança no chamado. Hebreus capítulo 5, versículo 4, está escrito: ninguém, pois, tome essa honra para si, mesmo se não, quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. O que nós entendemos, amados? Se a pessoa não é chamada, se a pessoa não é vocacionada, então não pode assumir essa responsabilidade. Agora, o preocupante, a grande preocupação que nós temos é a qualidade de apóstolos, de bispos, de pastores, de presbíteros, de diáconos, que são ungidos pelo homem. Há casos de aberrações em que a própria pessoa pede para ser ungido. Neste particular, a nossa responsabilidade como ministro do Evangelho é ordenar diante da congregação aqueles que o Senhor já separou para o sagrado ofício. Entende? E estes, invariavelmente, já estão dando fruto para a glória de Deus. Ninguém pede unção para si. Ninguém se coloca sem ser. Ninguém se apresenta quando não é. Isso não é falso. Amado, se envolver com algo que não foi chamado, fazer a obra sem a direção do Espírito Santo de Deus, certamente lhe trará sérias complicações. É terrível quando alguém se envolve com algo santo, divino, sem estar preparado. Traz destruição sobre si, sobre sua família e sobre as pessoas. Segundo Samuel, capítulo 6, versículos 6 e 7. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E morreu ali junto à arca de Deus. Queridos, pensa comigo. Será que Deus não tinha controle sobre os bois? Será que Deus não tinha controle sobre a sua arca? Uzá não era sacerdote. Ele era filho de sacerdote. É bem diferente. Além da irreverência, ele esqueceu-se que é Deus quem cuida da sua obra. Aquele erro primário custou-lhe a própria vida. Há pessoas que pensam que são chamadas e agem com motivações totalmente distorcidas. Preste muita atenção. Alguns encaram o chamado ministerial como uma fonte de renda ou de sustento, como um ganha-pão ou como uma profissão qualquer. Vamos pegar uma base na palavra? Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 36. Será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão? E diga: rogo-te que me admitas a alguns dos cargos sacerdotais para ter um pedaço de pão que coma. Olha, queridos, que vergonha, que desastre. Há quem se constitui pastor para casar-se. É mais fácil.
Há mulheres que se casam só porque ele é pastor. Casam porque ele é general, casam porque ele é industrial, casa porque ele é uma celebridade, casa porque ele tem dinheiro, interesse pessoal. Oséias 12, versículo 12. Jacó fugiu para a terra da Síria, e Israel serviu por uma mulher, e por ela guardou o gado. Note que ele serviu por uma mulher, não serviu a Deus. Isaías capítulo 56, versículo 10 e 11. Os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Sonhadores preguiçosos gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem. E todos se tornam para o seu caminho. Cada um para a sua ganância. Todos sem exceção. Tem pastor que fica pedindo para as pessoas ir na igreja todo dia e assumir compromisso. Oferta. Nunca se satisfazem. Dízimo, oferta, compromisso. Vemos aqui uma classe de pastores que não são recomendados por Deus. Está falando de pastores. Você gostaria de ter um ministério assim? Me responda, fala aí. Mas por aí tem. E certamente você conhece. Você conhece. Ainda que você não saiba identificá-los, enquanto eu estiver pensando na oferta, no ganho, no compromisso, na campanha, na vantagem, as vidas estão vazias, problemáticas. Porém, quando eu sou a própria oferta, eu sou o próprio sacrifício, então as vidas serão salvas, libertas e curadas. Nós não estamos aqui para buscar interesse, para buscar tirar nada de ninguém, estamos aqui para dar. Note que o nosso ministério tem que ser diferente. Nós não pregamos para receber, nós recebemos para pregar. O Senhor paga antecipadamente. Quando você prega para receber, qualquer coisa que você recebe é pecado. Agora, quando você recebe para pregar, você pode receber bilhões. Ou qualquer bem material, você entenderá que vem de Deus e que nada é propriamente seu, mas são condições, são recursos que Deus confia nas suas mãos para você produzir vidas, produzir frutos. Amados, ganhar almas, libertar, curar, estabelecer o reino de Deus e não a sua segurança. Você é chamado para servir a Deus, para ser mordomo dele, para administrar bens de Deus, administrar bens alheios. Queremos parar por aqui. Nós estamos vivendo um tempo, a igreja contemporânea, século 21, em que muitas reuniões por aí afora, ditas como reuniões evangélicas, cultos, como eles costumam chamar, são verdadeiras vergonhas, amados. Dá nojo. O que se pratica dentro dos salões que inconvenientemente eles chamam de templos? Dá vergonha. Deus abençoe grandemente. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.